a pirataria, que é assim, pega os filmes americanos e pirateia à vontade em retaliação ao algodão. E quando isso Claro que é uma aconteceu, ideia idiota. os Estados Unidos entraram em pânico. Isso foi um dos conflitos mais severos nos últimos 15 anos entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam, quando eles viram que o Brasil estava ameaçando fazer isso, e a propriedade intelectual era um pilar, né, para os Estados Unidos. Agora, veja que coisa, né, interessante, como o Lembrando mundo que dá Berna voltas. surgiu só para segurar os chineses. Pois é. Então, e os chineses é muito doido. São os caras que mais se beneficiam da parada. O mundo dá voltas, É. né? Os Estados Unidos, que era supremacista em termos de propriedade intelectual, agora está querendo abrir mão para criar uma exceção para treinar IA. Então, é muito doido isso. Mas por isso que eu digo que esse conflito ele é insolúvel. A gente pode... Isso é tipo estopim de Terceira Guerra Mundial. Porque vai ter países que vão querer retaliar ou usar o OMC e não por acaso o Trump está puxando o plug da OMC para que ela pare de funcionar, porque se acontecer realmente isso, você não vai ter nem onde questionar essa questão do direito autoral num fórum internacional. Ou seja, a treta é braba. Posso trazer um negócio que eu acho que você vai gostar? É o seguinte, eu inventei uma metodologia em propriedade intelectual que, na minha opinião, ela resolve... Desculpa, eu lembrei o nome do filme do Miyazaki, é Nausicaa. Nausicaa, legal. Eu falei engraçado, né? Nausicaa, né? É tipo o barco que vai afundar, né? A minha filha deve ter assistido já. Minha filha já assistiu vários filmes do Estúdio Ghibli. É muito bom. Eu adoro também. O que tu ia falar? E é o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho, assim, 2 rótulos, tá bom? Então eu tenho esse aqui, eu tenho um segundo rótulo. E a grande discussão é se os rótulos têm um grau de sobreposição grande ou pequena, tá bom? Então se eu tenho um conflito de trade dress, conflito de identidade, ou não tenho um conflito de identidade. Olha só, os rótulos, eles são formados de elementos visuais, tá bom? Eles têm uma estamparia, ela tem cores. Pensar, por exemplo, alguma coisa... Tá, na tela aqui. Eu tenho os hacks específicos dessas cores, desses pixels. Então, eu tenho uma estrutura matemática. Em última análise, existe um conjunto de equações que descreve essa estrutura matemática, né, que é o objeto. E eu posso comparar esse objeto com o segundo objeto, que é o suposto copycat, né, o suposto copiador, e eu posso copiar esse objeto com os outros objetos da categoria. Eu não posso provar se um é cópia do outro, mas eu posso dizer que ele é 400% mais parecido, 3.000% mais parecido, ou ele só é tão parecido quanto a média da categoria, tá bom? Beleza. Com isso você cria uma prova, cria essa prova material, e isso fez toda uma maneira de tratar a propriedade intelectual aí andar um pouquinho. Tá. Olha só, quando eu estou falando num filme, o que eu estou falando é que quadros, num desenho, animação, que quadros que têm uma estrutura que, em última análise, ela tem elementos que funcionam dessa maneira, ou seja, eu tenho uma relação entre figura-fundo com pixels específicos, etc e tal, que vem de uma origem, pode estar sendo copiada ou emulada. Ok? Esse é o debate. O estilo, como o Ronaldo falou, ele não é registrável como propriedade para o leigo, ele não é patenteável. Ele não é patenteável. Porém, se eu pego esse resultado, olha onde está a pegadinha do negócio. Se eu pego esse resultado e eu vou lá, eu não sou a OpenAI, eu sou o usuário, e eu crio uma história, e esta história é uma outra narrativa, mas ela está usando a estilística do estúdio Gipsy, eles conseguem ir lá e falarem assim, ó, nessa narrativa, que é um produto concorrente, essa semelhança de objetos é tal, papapá, que pode haver aqui conflito de trade dress e pode sim haver, em última análise, condenação numa corte em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, são 2 coisas diferentes. Então, isso é algo que, assim, às vezes, eu tô vendo que a discussão aí, você obviamente sabe muito bem disso, mas a discussão mais ampla, ela tá passando batido por esse negócio. Então, a OpenAI, ela tá protegida, ela tá numa posição confortável. Mas o usuário que quiser fazer a sua historinha usando esses elementos, não necessariamente está. Entendido. Porque se ele vender esse produto, ele pode, em última análise, aparecer no mercado como alguém que é um concorrente fazendo chamada concorrência desleal. E concorrência desleal, muitas vezes, dependendo
do entendimento, da corte, etc. Elas dão uns processos, dão umas condenações grandes, entendeu? Grandes. Então, o negócio não é tão simples. E ela pode ser provada materialmente. Tem uma maneira como eu faço e tem muitas maneiras. Você vai lá e prova, não, cara, tá aqui. Você tá vendendo historinha usando a minha estilística e eu te provo materialmente porque essa relação figura fundo, porque é isso, porque é aquilo, porque essa curva da ponta de nariz que a gente tem, que é diferente de todo mundo, a sua é 2.000 vezes mais parecida com a ponta de nariz do que todos esses concorrentes que são esses outros estudos. Tá basicamente provado estatisticamente que tem 99,... de chance de você ter copiado o meu estilo na construção dessa sua história que você está comercializando, portanto você está fazendo concorrência desleal. Processo aqui. Você perde o processo. Então tem esse pequeno detalhe. Pessoal, o papo tá incrível, eu vou ter que sair daqui a pouco, não sei se... Não, mas a gente também já vai chamar aqui as perguntas, né, Vitão? Tem pergunta pra gente aí? Tem? Vamos lá. Que eu já tô correndo risco de vida. Não, cara, aqui. Não morre não, por favor. Tá bom. Vamos lá. Você vê que ele acabou de fazer um statement sobre o casamento dele. Bom, o Pedro Chaveiro mandou aqui, ó. A responsabilidade civil em operações envolvendo inteligência artificial é solidária? Ou teremos algumas novas regras que vão ter que ser analisadas? Porque no presente, com várias operações financeiras e no cotidiano se tornando autônomas... Calma aí. Porque não presente com várias operações financeiras e no cotidiano se tornando autônomas é a dúvida. Essa parece difícil, mas é fácil. Vai. Tá. Se eu entendi, ele perguntou... responsabilidade solidária, tipo o cara do modelo e o cara que faz o aplicativo de segunda camada. Então, na verdade, isso é um problema complicado, tá? Porque o AI Act, ele não entrou na questão da responsabilidade. Ele delegou isso para uma discussão posterior. E essa discussão não aconteceu. No Brasil, você tem um capítulo sobre responsabilidade civil, que é exatamente o capítulo que mata o open source. Isso. Então, na visão da lei brasileira, que está em discussão na Câmara, a responsabilidade civil até era uma versão pior, eles deram uma melhorada antes de ser aprovada pelo Senado. Mas mesmo com a versão melhorada, ele cria uma cadeia de responsabilidade que às vezes até o próprio cara do modelo pode ser responsabilizado. Ela é solidária e eventualmente tem um matemático trabalhando na USP que também está no papo. Simples assim, tá bom? E isso que é preocupante pelo open source, porque o modelo você solta ele para o mundo. Aí o cara vai lá, treina o modelo, por exemplo, você vai e treina para o AI do Flow, né? Só que a AI do Flow faz alguma coisa errada e causa um dano para alguém. Aí o cara pode processar o cara do modelo, que é o cara do DeepSeek, por exemplo, que simplesmente soltou o modelo para o mundo. Então é complicado, porque esse problema já havia surgido no software livre, né? Software livre, você publica ele no mundo, você usa da forma que você quiser. Se dá algum problema, você não vai processar o cara que foi, inclusive, generoso de liberar o código ali para todo mundo. Mas isso aí vai dar treta. A Câmara que vai ter que decidir qual é a regra de responsabilidade mas está lá civil. muito claro que ela é solidária até que se prove o contrário. Né? Na versão anterior era bem isso. Isso aí. Aí agora deram uma melhorada, mas está ambíguo. O problema é que está mal redigido. Então, além de tudo, fala a novidade agora aí, Ronaldo. porra, pelo amor de Deus. E foi advogado que redigiu. E aquela outra lá da fake news também. Aquela lá é brincadeira, meu irmão. Porra. Essa aí é complicada também. Porra. Tá legal, vamos lá. Um interlocutor mandou aqui, ó. Álvaro, vídeo não seria um passo além da AGI, já que ninguém gera vídeos perfeitos na cabeça? E o entendimento físico do Veo já é melhor. 2. Qual feito faria você mudar de ideia de que Transformer não é capaz de levar a AGI? Duas perguntas muito boas. E eu acho que as perguntas têm que ser democráticas. Por favor, eu quero te ouvir também. Nós queremos. Eu também Você é o convidado que veio pela primeira vez. Você é a nossa estrela. Mas olha só, primeira pergunta, olha só. Qual é o lance central aqui? O vídeo, ele de fato, ele não emula perfeitamente um modelo mental, porque quando a gente pensa em imagens, a gente pensa usando uma quantidade eficiente, econômica de bits cerebrais, tá? Que não são nem bits, não é assim que funciona o cérebro não é a máquina digital, ele dá até processamento digital em algumas coisas, mas não é desse jeito que funciona na hora que você vai fazer a representação. Eu queria tanto entender o cérebro como o Álvaro entende. Que ilusão que eu vamos entendo, fazer ninguém um programa entende. só sobre mas isso. A verdade é que uma coisa que o que eu vou fazer com você, a gente faz tá só do cérebro. Então, mas aprendi com ele que ninguém entende o cérebro de verdade, mas como ele parece entender, é legal. Não, então, exatamente, mas o que você pode fazer é isso. Não, brincadeira. O problema de entender o cérebro não é que a gente não consegue entender, o problema é que as questões que parece que geram avanços importantes, quando a gente para ver,
elas não geram avanços tão importantes assim e os problemas difíceis seguem lá, tá? Então, o problema difícil, por exemplo, é o seguinte, a gente conhece o código neural das mais variadas formas, conhecer ele, mas a gente não conhece como a matéria, como a molécula gera o sonho, entendeu? Qual é a passagem da representação subjetiva para comunicação neuroquímica e vice-versa? Essa ninguém conhece. São coisas assim. Então, o código neural na sua representação fenomenológica, né, no que ele faz, a gente não conhece. Entendeu? São os problemas difíceis de sempre. Enfim. Mas é fantástico. É fantástico. E o que se sabe já é muito legal. Então, por exemplo, e até intuitivo, a gente não vai não vai criar uma representação mental que explora, por exemplo, as condições que estão fora de um campo de visão, de percepção da gente, porque não tem sentido do ponto de vista econômico. Tá? Então, economia energética. Tá? E o cérebro, evidentemente, é uma máquina de maximização utilitária e o que ela mais maximiza ali utilitariamente é a energia para agir, porque no final das contas você não comer, dormir, ter filho, já era. Seu gene, que é o que manda em tudo. Mas existe na nossa intuição sobre como as coisas funcionam, que é uma coisa muito diferente. E é uma intuição que começa a surgir cedo na vida. Princípios que a gente aplica na representação de mundo que precisariam estar plenamente introjetados nas estruturas de representação de vídeo para que eles funcionassem perfeitamente. Então, por exemplo, um bebê com 6 meses de idade começa a entender a constância de objeto. Então, por isso que ele ri quando você some atrás da almofada e volta. Porque você acha que ele está rindo porque ele está perplexo. Não, ele está rindo porque ele sabe que você está lá. Entendeu? É essa a sacada do bebê. Ah, eu tô ligado. Entendeu? É muito legal essas coisas. É lindo esse problema. Você vai... É seu primeiro filho? É o meu primeiro filho. Nossa, é filho ou filha? Filho. Que legal, o Ronaldo vai ser pai. Coisa linda. Parabéns, cara. Vai mudar a sua vida. Por isso que eu preciso ir embora, porque a mulher tá grávida, eu preciso voltar. Tá acabando. Vai então, lá. é a coisa mais linda. E esses princípios, como consistência de objeto, como causa e efeito, como todos os processos físicos que estão no mundo, eles precisaram ser muito bem incorporados para o vídeo não alucinar, em outras palavras, para ele funcionar independentemente de todo o resto. Agora, finalmente feito esse introito, a resposta à pergunta. Eu acho que isso daí não está além da AGI, mas isso é condição sine qua non da AGI, porque isso significa dominar ter os prolegômenos, ter os princípios para agir sobre o mundo real. É dominar as regras do mundo real. Porque que raios de AGI é essa que assume que o mundo é uma tela? O mundo não é tela. O mundo acontece nessa tridimensionalidade. Tela é uma novidade. Então, não acho que dê pra gente falar de AGI sem a gente dominar a fisicalidade do mundo normal, assim, desse mundo que a gente vive por aí. O Transformer não consegue... Não, calma, aí é esse segundo ponto. Tá bom. Que é esse. Agora, por que que eu acho que o vídeo é fundamental pra gente ter AGI? Porque o mundo, como a gente representa na nossa mente, é dessa forma como a gente vê no vídeo. AGI via Transformer. Por que eu acho que não tende a funcionar? Não é a questão do Transformer em si. Transformer é uma arquitetura e babá, mas o que importa é que a rede neural ela infere as regras. De onde surge a sintaxe que a gente vê o algoritmo produzindo? Ninguém injetou sintaxe ali dentro. Tá? O Chomsky tem um modelo de linguagem generativista com árvores... a gente já trouxe até linguista aqui pra gente debater infinitamente. Eu gosto do Chomsky, estudei na faculdade. Isso, eu lembro, não sei quem que a gente bateu um papo... Eu também não lembro. É alguém. Mas, enfim, esses princípios, essas árvores de construção... elas não existem num modelo de IA, elas são propriedades emergentes, tá bom? E nós vemos as coisas dessa maneira. A tese que eu acho que está certa, não é minha essa tese, é que no mundo lá fora, você pode chegar nisso. O problema é que você precisa de uma quantidade, por exemplo, Ian LeCun fala isso, não é que seja impossível, é que você precisa de um negócio tão colossal, porque as regras do mundo lá fora, em número, e às vezes até em cláusulas, né? Porque uma regra, em última análise, é um conjunto de cláusulas, elas são tão grandes que esse não é o caminho mais econômico, tá bom? Você sabia que eu posso programar um front de um software em C, C++. Eu faço tudo. Mas não é o jeito mais importante. Surgiu o HTML, JavaScript, CSS, para fazer do negócio do jeito mais fácil. Se eu tiver que fazer o front em C++, o negócio vai ficar complicado. Você entende o ponto? Entendo. É a mesma questão. Então, não é que é impossível, é que economicamente não é estratégia. Porra, legal pra Senhor, caralho. muito bom. Cara, obrigado.
Porque assim, eu vou Adoro esse entendendo cara, é meu devagarzinho as paradas, tá É ligado? mentira, ele traz gente inteligente todo santo Não, dia. tá legal, mas é que todo dia não é, ele não fala é essas todo coisas. mundo que fica falando assim de inteligência artificial que entende profundamente sim. que porra é essa, entendeu? Então eu entendi, sabe? E entender é tão gostoso. Eu adoro. Mas vai lá. Não, eu só concordando. É isso. Concordo. Tá bom. Faz uma última pro Ronaldo pra gente ir embora. Bom, eu não sei se tem aqui mais uma, não. Acho que o Ronaldo, Mentira, qual vai tem ser um o nome do seu filho? Mateu. Viva o Matheus! Obrigado. Boa. Ronaldão, obrigado por vir aí. Pô, Álvaro, eu que agradeço. obrigado pela moral Foi também. muito bom o papo aqui, alto nível, muito bacana. Vamos Legal. passar as nossas credenciais. Que é de É, praxe. boa, Vai lá. isso. Onde Vai, te como é encontra? que as pessoas te encontram na internet? O que tu faz da vida? e tudo mais? Pô, É. pode procurar por Ronaldo Lemos. E aí Ninguém vai o Google- procurar. Fala de onde o que é Google pra nós vai guiar as pessoas. Se botar Ronaldo Lemos no Google aqui, aparece que um monte de coisa que ele já fez, né? Vamos ler. Aparece Sim, idade, sim. aparece Facebook, trabalhou no aparece. Facebook. uma porra de- Não, Tem- nunca trabalhei no Não, Facebook. então, Tá vendo mentira. que bando Tem de aqui, fake ó. dessas Mas já porra? tem logo de cara aqui, ó. Flow Podcast, ó. Já tá aqui, mano. Caramba, É. olha isso, Por que aqui, isso, não sei, cara. mas a Surreal. inteligência artificial é foda. Surreal. E tu, Álvaro? Ó, você me encontra, então, no @Álvaro Machado Dias, no Instagram ou LinkedIn. No LinkedIn eu tô com uma newsletter legal, vale a pena. Todo mundo tá no Instagram, mas o LinkedIn com a newsletter vale a pena. O Ronaldo, que é muito humilde e tal, mas ele tem uma rede social muito boa, ele produz conteúdo de alto nível. Suas redes sociais, por favor. Pô, acho que o meu Instagram é @Lemos_Ronaldo. E no LinkedIn é só procurar por Ronaldo Lemos mesmo. Eu sou mais ativo no LinkedIn e no Instagram. E tenho alguma coisa no X e no Threads também, Boa. para quem quiser procurar. Tem um canal no TikTok, não gosto de falar muito publicamente sobre ele, não. Mas ele tá lá para ser uma plataforma de experimentação, que eu acho que é importante. Mas essas são as redes principais. Bom, já que é para fazer o jabá, pessoal, Lógico. assistam o Expresso Futuro no canal Futura, no YouTube e no Globoplay. Eu sou apresentador do Expresso Futuro. É uma série sobre tecnologia em vários lugares do mundo. Já gravei nos Estados Unidos, na China, na África. Estou indo para a Estônia agora, em maio. Talvez a minha Muito última legal. viagem antes da chegada do Mateu. Para mostrar lá exatamente o governo digital e etc. É o único programa do Globoplay que dá para assistir de graça. Não precisa pagar o Globoplay para ver. Mas tem todos os episódios no YouTube também. Tem 8 temporadas. A última foi em Honduras. Eu visitei uma comunidade que o lema é viver para sempre é possível. A morte é opcional. Os caras estão pesquisando longevidade com o objetivo de gerar a vida eterna. Eu fiz um mergulho lá, eu conto Porra, tudo lá animal, na legal. série. É animal e dá um pouco de medo. Então, quem quiser conferir, tá tudo no YouTube lá, é bacana. Mas a gente vai deixar... Vai. Peraí. Eu ia deixar falar que ia ficar tudo muito facinho aqui no, na descrição do Não, comentário. mas peraí. Então tá bom. Então Álvaro Machado Dias, as arrobas, Instagram e LinkedIn. Agora eu quero te fazer um convite. Toda quarta-feira, 3h05 da tarde, Visões do Futuro na CBN, melhor programa do rádio brasileiro, na rádio de notícias mais legal, mais importante do Brasil.